três para tradução, tá, irmão Léo? Porque um para traduzir lá atrás, um para ficar na porta fazendo sinal e outro aqui jogando pedra no pastor quando o pastor correr. Mas né, o pessoal falaram que entenderam tudo. David falou, não entendi perfeitamente, mas eu vou tentar slow down. Irmãos que pensam que está aqui nessa noite, quero convidar o Eliel e vem aqui à frente. Quem aqui já conhece o Eliel? Isso. Vou contar para vocês por quê. Eu conheço o Eliel desde que eu cheguei para esse mundo, irmãos. Aí você pensa, 40 anos atrás? Não, desde que eu cheguei para a América, nesse mundo aqui, primeiro mundo. O Eliel, ele é antigo aqui na América. Ele recebeu os pilgrims quando os pilgrims chegaram. Você sabe que os pilgrims vieram da Europa para poder ter liberdade religiosa. Mas para que eles tivessem liberdade religiosa, eles precisavam de literatura. E Eliel já estava aqui. É brincadeira, na verdade, ele não estava, não é? Mas o Eliel está aqui há muito tempo e ele tem nos abençoado grandemente com leitura no nosso idioma, português. Facilita muito, né? Para a gente que não cresceu aqui, não viveu aqui, não nascemos aqui, ter literatura no nosso próprio idioma é uma bênção. E ele abençoa a igreja brasileira de diversas formas. E ele vai estar vindo aqui outras vezes também, compartilhando os seus projetos com a nossa igreja. E o que eu posso dizer do Eliel, que já nos conhecemos realmente desde que eu cheguei aqui, desde aqueles primórdios lá, eu vejo o Eliel e nos esbarramos por aí. E se você quiser saber notícia de Montana, daqueles estados mais longínquos, pode perguntar para ele, que ele dá notícia também, que ele viaja o país todo, né? Meu irmão, que Deus possa te usar aqui e realmente falar aos nossos corações através da palavra que você vai pregar. Ontem eu fui no jantar, lá no jantar missionário em Malta, e encontrei Eliel lá. E conversando sobre a agenda dele, não tinha nada para hoje à noite. Falei, então você não tinha, agora você tem, né? E está aqui hoje. Então que Deus possa realmente usar, que seja uma bênção essa noite. Temos certeza daquilo que vai ser e a igreja está receptiva. Curva os seus olhos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai Santo, obrigado pela presença de Eliel conosco. Se eu posso usar o teu servo aqui, ó Deus, para falar aos nossos corações. Sabemos o desafio que é a nossa missão como crentes, como responsáveis por pregar a tua palavra, Senhor. Sabemos, ó Pai, que um dos requisitos para a volta do Senhor Jesus Cristo é que essa mensagem seja pregada ao maior número de pessoas possível e até os confins da terra. Obrigado porque nós temos esta missão. E obrigado porque Eliel tem dado esse suporte para a comunidade de língua portuguesa. Usa o teu servo aqui, fala através dele, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente nas nossas vidas. Eu fui nascido e criado na igreja. O meu pai é um plantador e muito na minha tenra idade, como dizem os antigos, eu aprendi algumas coisas. E uma delas é amar ao Senhor, não só de palavras, mas também no nosso modo de viver, né? E Deus me deu um privilégio muito grande. Eu saí do Brasil no ano de 87, trabalhava para uma empresa da Inglaterra e terminei na Flórida, e aí vim ficar 2 anos nos Estados Unidos, diferente de vocês, e aqui já estou há 25 anos, dos quais 18 anos e meio estamos trabalhando com a igreja brasileira. Durante esse período moramos na Flórida e agora a nossa missão está no estado da Geórgia. Eu sou pastor de uma igreja na Flórida, mas nos últimos 8 anos a igreja reclamava mais do que qualquer coisa, porque eu viajava demais, e aí falaram, não dá para ter um pastor que não aparece nos cultos, né? E nós terminamos nos desligando da igreja e começamos um trabalho mais intensivo com a igreja brasileira. Nós entendemos que essa igreja está aqui já há 5 anos, já há algum tempo que eu vinha ensaiando, né? Estar aqui com os irmãos para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, mas aprove a Deus eu só chegar aqui agora. Conheço o pastor Danilo da época que ele era magro e que eu tinha cabelos. Bons tempos, né? O tempo passa, o tempo voa, diz a história, né? E o Bom Meninos nem existe mais. Mas Deus tem nos dado esse privilégio. A nossa comunidade é uma comunidade ainda muito grande,
E parece-me que no ano de 2008, quando aconteceu a famosa crise imobiliária, parece que a turma começou a cantar de uma forma uníssona, né? Estamos indo embora, e parece que todos estão indo embora. Então a nossa comunidade de língua portuguesa, ou seja, falando dos brasileiros especificamente, era uma comunidade de aproximadamente 1.800.000. Esse era o número que nós tínhamos no auge da comunidade brasileira. Mas depois dessa crise aí de 2008 para cá, a comunidade diminuiu muito. Hoje nós temos aproximadamente 1.200.000 a 1.400.000. Desses 1.200.000 a 1.400.000, menos de 4% estão frequentando uma igreja. Ou seja, cada 10 brasileiros que vocês encontram, menos de metade de um está indo à igreja. Ou seja, 9,5 ou 9,5 mais um pouco precisam ainda conhecer a mensagem que transforma a vida de qualquer pessoa. Eu tenho o hábito de dizer por onde eu passo que a nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor é algo interessante. E interessante por quê? Porque se é bom para mim, é bom para os meus amigos. Caminhar com o Senhor é como ler um livro. Quando você lê um livro e o livro é bom, o que é que você faz? Você recomenda para os amigos. Agora, quando você lê um livro e o livro não é bom, o que é que você faz? Recomenda para os inimigos, né? Porque o que não é bom para mim, eu dou para os inimigos. Não tenho inimigos, mas é uma história que a gente conta. O Evangelho de Jesus Cristo, entre a nossa comunidade, ainda não é conhecido. Porque nós, infelizmente, não entendemos como alcançar essas pessoas que evitam Deus e a igreja. E nesta noite eu quero ler um texto sagrado e fazer uma apresentação desta palavra de Deus que nos ensina e nos mostra como que Deus age através dos séculos. Nós vamos estar pregando nesta noite sobre a plantação da primeira igreja batista da Europa, né? Ou primeira igreja Assembleia de Deus, ou primeira igreja metodista. Não sabemos qual foi a igreja, só sabemos que o apóstolo Paulo atendeu a um chamado. E para isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada, no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, e ali nós vamos encontrar o registro sobre a plantação desta igreja da Europa, a primeira igreja da Europa. Quando eu estou numa igreja batista, eu digo que era a primeira batista. Quando eu estou numa igreja presbiteriana, eu digo que era a primeira presbiteriana. Quando eu estou numa assembleia, eu digo que era uma assembleia. E assim eu vou brincando com o pessoal. A verdade é que naquela época, nós não tínhamos essas divisões que temos hoje. Capítulo 16 do livro de Atos, a partir do verso de número 6. Se você encontrou o texto e pudesse colocar em pé em reverência à palavra de Deus, faça. Se você não puder ficar em pé, fique tranquilo sentado, não tem problema nenhum. A versão bíblica que eu estou usando é a NVI, é um texto que tem sido usado por muitos. Se for um pouco diferente da sua versão, não se preocupe, é sagrado tanto quanto o texto que você tem em mãos. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram? Então vamos ler a partir do versículo de número 6. Diz o seguinte: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Repitam comigo: tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Repitam comigo: mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade
E fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo dito isso, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez por este dia. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de estarmos na tua casa para celebrarmos o teu nome. Ó Deus, nesse instante que nós lemos a tua palavra, nós queremos pedir ao teu Espírito Santo que fale aos nossos corações e que esta palavra, Senhor, possa ser vivida na integridade, Senhor. Ó Pai, que não seja eu, mero mortal, falando, mas que seja o teu Espírito falando a cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. E que a glória e a honra seja sempre dado a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém, Senhor. Podem assentar, queridos. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus, como lemos nesta noite, se nós tivermos o cuidado de apreciarmos cada detalhe deste registro do que lemos, nós vamos entender a forma pelo qual Deus trabalhou no passado e que ainda trabalha nos nossos dias. Infelizmente, algumas pessoas às vezes pegam a Bíblia, leem como fazem os adolescentes com um prato de comida. Quem tem adolescentes em casa, eu tenho 2 adolescentes, eu sei exatamente como é. O adolescente, ele senta para comer, faz aquela montanha, feijão com arroz ou o que é que seja, né, que esteja ali na mesa, e ele come em poucos segundos. E aí você pergunta: você já terminou? Ele diz: já terminei. Aí você pergunta: mas você gostou? Gostei. O que é que você comeu? Eu não sei, só sei que gostei. E às vezes os crentes são assim, eles leem a Bíblia, gostam do texto, mas eles não sabem exatamente o que é que eles leram. Hoje à noite eu quero tomar esse tempo que tenho e apreciar as lições importantes que nós tiramos deste texto, que nos conta a história da plantação da primeira igreja da Europa. É verdade que todos vocês conhecem o apóstolo Paulo, é verdade que vocês conhecem a história desse texto, mas hoje eu quero me ater a algumas verdades que podem ser aplicadas ao nosso dia de hoje. Esse texto foi escrito por volta do ano 60, mas já fazem tanto tempo, 2000 anos já se passaram, será que tem alguma coisa que dá para aplicar na minha vida ainda hoje? A verdade é que a agenda de Deus é alcançar os povos da terra. Às vezes nós nos preocupamos com a leitura do texto e não prestamos atenção no que Deus pode fazer. O apóstolo Paulo era um homem hiperorganizado. O apóstolo Paulo, naquele instante, quando ele saiu para a segunda viagem, ele não tinha na agenda dele parar na cidade de Filipos. Hoje é muito mais fácil nós mudarmos o curso de uma viagem, porque nós temos um tal do GPS. Quem não tem um GPS aqui, provavelmente vive em dificuldades. O GPS, que é o Global Positioning System, é uma ferramenta que nos ajuda. O apóstolo Paulo parece que ele também tinha um GPS, mas era um GPS diferente. E é um GPS que eu, que você, que nós precisamos, que é o guiados pelo Senhor. Guiados pelo Senhor é entender, devo ir ou não devo ir. Agora, nos nossos dias é muito fácil mudar o curso de uma viagem. Naquela época era muito complicado. E nós começamos a leitura desse texto entendendo que o apóstolo Paulo não saiu sozinho, ele saiu com uma comitiva. Olha que complicação, de repente eles são impedidos primeiro pelo Espírito Santo. Mas eles continuam a tentativa. Quantas vezes nós estamos fazendo alguma coisa na igreja, entendemos que é um projeto de Deus, e esse projeto parece que não funciona muito bem, e nós desistimos. Não vou fazer mais isso, não tem condições, muita dor de cabeça, muito trabalho, e nós aprendemos uma primeira lição com esse texto. A coisa não está indo bem, não significa que você está fora do centro da vontade de Deus. Eu me lembro na minha época de seminário, alguns anos atrás, não faz muito tempo, já quase 30 anos,
Eu aprendi uma coisa com alguns dos professores, especialmente nosso professor na área de missões. Ele dizia o seguinte: o melhor lugar do crente é o centro da vontade de Deus. E naquela época eu já me perguntava como identificar esse centro, como identificar a vontade de Deus. Até nos dias de hoje eu me pergunto, será que eu tenho ainda dificuldade de identificar esse centro? É o melhor lugar meu, é o melhor lugar seu, centro da vontade de Deus. E como identificar isso? Nos dias de hoje, parece que é meio complicado, não é tão simples assim. O apóstolo Paulo, ele era um homem organizado, ele era um homem exigente, e agora toda a cometida, todos que acompanhavam ele naquela viagem, é parado pelo Espírito Santo. Eles fazem uma tentativa, a ideia deles era descer até a Ásia, e agora o Espírito de Jesus os impede. Mais uma vez, uma intervenção divina, mas de repente Paulo recebe uma visão. Nós não sabemos se essa visão foi de olhos abertos, se foi dormindo, se foi um sonho. De que forma que foi essa visão, nós não sabemos. Existe uma série de comentaristas, mas nenhum deles afirmam de verdade. A visão que Paulo teve foi desta forma. O que importa nesse texto, nesse momento, é que Paulo recebeu uma visão. E ele entendeu que aquela visão era uma visão de Deus. Ao receber a visita do varão nesta visão, sendo um sonho ou não, ele conseguiu ouvir a voz de alguém que tinha uma necessidade. E o texto nos diz, durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Paulo, entendendo que essa visão era uma visão de Deus, ele partiu em direção à cidade de Filipos. É interessante que de onde ele estava até chegar a Filipos demorava aproximadamente 2 dias, se o mar estivesse calmo. Eles caminharam, em 2 dias eles chegaram à cidade de Filipos. Chegando na cidade de Filipos, Paulo não tinha uma sinagoga para ir. Ele, como cidadão romano, também sabia que ele não poderia pregar o evangelho naquele instante naquela cidade. O texto vai nos dizer que Paulo saiu fora da cidade. Saiu à busca de um grupo de pessoas que ele tinha um conhecimento que estavam orando. Paulo caminhou aproximadamente 1,5 km, e lá ele chega à beira do rio e encontra algumas mulheres orando. Parece que as mulheres estão sempre orando. Nós, os homens, precisamos aprender com as irmãs, né? Amém. Olha aí, alguém gritou lá dizendo que é verdade. Tem que ser assim mesmo, aprender com as irmãs a orar. E Paulo vai fazer uma exposição do evangelho. Lídia, ela, através do Espírito Santo de Deus, ela consegue entender aquilo que o apóstolo Paulo está falando. Ela recebe Jesus. Ela literalmente diz: olha, eu entendi, e já que eu entendi, quero ser batizada. Paulo entende que realmente ela pode ser batizada, ela é batizada. Na minha igreja nós não batizamos se não tiver passado pela classe 101, 201, 301, 401, e às vezes tem até mais uma no meio, demora 6 meses, às vezes 1 ano, para a gente batizar alguém. Mas naquele instante, Paulo entendeu, ela com certeza está preparada para fazer parte desse time. Lídia é batizada. Todos os membros da casa de Lídia também passam pela experiência do batismo, e agora Lídia faz um convite. Mas esse convite é um convite interessante. Ela é uma mulher muito educada, e o texto nos diz: olha, se os senhores realmente nos consideram, somos pessoas que entendemos a mensagem do evangelho, agora somos crentes dessa primeira igreja, venham ficar na nossa casa. O importante quando nós lemos esse texto é entender o contexto de quem era Lídia. Lídia era uma mulher muito rica. Ela tinha uma indústria, por assim dizer, que produzia o tecido mais caro daquela época. Em outras palavras, Paulo teve uma experiência fenomenal. Recebeu uma visão, essa visão levou ele a um trabalho, a uma ação. Esta ação estava ligada diretamente à pregação do Evangelho. Paulo, que não tinha saído com o planejamento voltado para a cidade de Filipos, agora tem uma família que se converte. O mais interessante é que ele vai parar na casa da pessoa, ou de uma das pessoas mais ricas da cidade. É como se você estivesse trabalhando com Bill Gates, e de repente o Bill Gates se converte. E de repente o Bill Gates diz: olha, não vai ficar no Super 8 não, aquele hotelzinho ali bem barato, vem ficar na minha casa. E de vez em quando eu começo a imaginar
E até penso, né, como Spielberg, né, olha, de repente Paulo chegou na casa de Lídia, a maçaneta da porta da suíte que ele ficou era de ouro 18, as torneiras eram de ouro banhado também, o piso de mármore, tinha um frigobar no quarto de Paulo, e eu fico sonhando. Essa mulher era mais rica, não podia ter uma casa simples como a minha, né? É natural nós pensarmos, você vai na casa de um homem mais rico, como é que você vai ficar? Vai dormir num colchão fino? Não, você vai dormir num colchão gostoso, né? Vai ter no seu quarto uma água Perrier, né? Um ar-condicionado ligado, e eu às vezes começo a imaginar, será que Paulo não voltou para Silas e falou assim, aí ô Silas, viu você? Valeu a pena nós termos esperados, ó, estar no centro da vontade de Deus é ter sucesso, é vitória total. E de repente, né, o Silas deveria ser do grupo do Marcos Nascimento, falou, ô glória, deu certo, estamos ganhando, a parada está dando certo. O interessante é que o apóstolo Paulo, ele não foi àquela cidade simplesmente para pregar um evangelho a uma pessoa. Ele foi ali guiado pelo Espírito Santo. Nós lemos no texto que não fazia parte do projeto, do plano pessoal do apóstolo Paulo. Mas, se nós voltarmos os 2 ou 3 capítulos anteriores deste mesmo livro de Atos, nós vamos encontrar que Jerusalém estava sendo evangelizada. E de repente, eles, os líderes da igreja, decidiram, vamos pegar alguns e vamos enviar. Paulo foi enviado. Agora ele sabia, eu tenho uma missão a cumprir, não vamos ficar aqui simplesmente sentados nessa poltrona, tomando esta Coca-Cola gelada e, como diz o outro, desfrutando desse luxo. Paulo vai de volta fora da casa de Lídia, daquele ambiente que eu chamo uma mansão, e continua pregando o Evangelho. E você vai lendo o texto e você vai descobrir que de repente uma segunda pessoa tem uma experiência também de salvação. Desta segunda pessoa, eu digo para vocês, os italianos têm pavio curto, alguns não têm pavio, na minha família muita gente tem pavio, outras não têm pavio. Paulo ficou irritado, porque aquela moça estava fazendo uma propaganda que era verdadeira, mas ele viu, pelo fato de ter o Espírito Santo, de que aquela jovem, escrava, como nos diz o texto, ela era escrava não só de demônios, como também de alguns homens. Ela servia algumas pessoas, e o texto nos leva a uma compreensão de que o apóstolo Paulo virou para ela e de uma forma muito forte repreendeu os espíritos que, na verdade, estavam no corpo daquela jovem. Agora, é interessante que essa jovem fazia uma propaganda verdadeira. Imagine vocês, a maioria das irmãs tem empresa de limpeza, né? Elas são a presidente, tesoureira, secretária, mas elas têm uma empresa de limpeza. E, aliás, as empresas de limpeza das irmãs estão sempre no trabalho, né? Os irmãos da pintura param, né? Os irmãos da carpintaria também não trabalham no inverno, mas as irmãs que têm empresa de limpeza parece que não param nunca, né? Então vocês imaginem só o que é você ter uma propaganda gratuita. Alguém gritando, falando do seu business, sem você pagar um centavo. Você vai mandar essa pessoa calar a boca? Você não é bobo, né? Com certeza deixa essa pessoa falar a respeito do meu trabalho. O apóstolo Paulo poderia muito bem ter ficado calado, mas ele não soube ficar calado. O temperamentozinho dele de italiano, pavio curto, não é isso. Apesar dele ter sido um homem romano, mas ele conseguiu enxergar que o que aquela jovem precisava era de uma liberdade que só Jesus Cristo pode dar. Quantas vezes nós estamos convivendo com pessoas ao nosso redor, e se o dólar baixa um centavo, a pessoa diz, vou embora. Se o dólar sobe um centavo, ela diz, está melhorando. Mas espera aí, só subiu um centavo. Era 1,71 de manhã, agora é 1,71,9 de noite. A alegria dos que estão do lado de fora, à nossa volta, é quantos centavos a mais o dólar é no câmbio no final do dia. Vocês já prestaram atenção como é que vive a nossa comunidade? E às vezes eu até penso e brinco quando estou ministrando nas igrejas, será que Deus estava nas Bahamas quando aconteceu a crise? Porque algumas pessoas acordaram e falaram, Deus, não é possível, a América vai quebrar. Quantos de vocês já ouviram essa história de que a América vai quebrar? Ele é o Senhor, Ele tem o controle da história. De repente você não está entendendo e até está cometendo um erro, né? Perguntando a Deus por quê. E o servo, na verdade, não tem o direito de perguntar o porquê, mas muito pelo contrário, para quê? Quando eu entendo
e o meu Senhor, Ele tem o conhecimento de todas as coisas, a minha palavra, a palavra que eu dirijo para Ele, sabendo eu que Ele tem o conhecimento de todas as coisas, é: para que, Senhor, essa experiência? Vários de vocês tiveram, com certeza, experiências amargas. Agora, por que Deus permitiu você passar por essa experiência? Para nós, os cristãos, é muito fácil entender. Deus está querendo, de alguma forma, me ensinar alguma lição. Eu sei que aqui nesta igreja o pastor tem uma paixão por livros. Eu sei que vocês não reclamam quando a coisa aperta, mas de vez em quando eu passo em algumas igrejas e eu vejo os crentes reclamando. E eu fico me perguntando: que Bíblia que essa turma está lendo? Que livro que eles estão lendo? Será que eles não entendem que de verdade Deus está no controle? E aí, alguns grupos, até por sinal, né? Vamos orar e Deus vai fazer. Eu fico até assustado, eu digo: que bom que eu não sou o Deus dele. Senão agora eu ia levar uma surra, né? Tem gente apertando Deus, né? Eu vou orar e Deus vai fazer. Não, Deus, eu fico: uau! Como é que ficou esse servo, né? Nós somos servos de Deus. Com certeza, se você foi salvo pela mensagem do Evangelho, também não foi simplesmente para ficar sentado no banco acreditando que você recebeu a salvação e agora pode ficar aí sentadinho, tranquilo, sem fazer nada. Eu digo sempre o seguinte: se você recebeu a mensagem, entendeu e recebeu Jesus como Senhor e Salvador e está vivo até hoje, é porque Deus quer usar a sua vida para alcançar o coração de alguém que só você pode alcançar, com o seu jeito de ser. Amém. Ah, mas eu não sou pastor, mas eu não estudei, não interessa. Moisés deu um monte de desculpas. Que bom que vocês estão lendo o livro de Êxodo. Só deu desculpas. E por último ele falou: Deus, eu já ouvi todas as suas respostas, mesmo assim me dá alguém para me ajudar. E o irmão dele, como tranqueira, complicado, quase que deixou Moisés a ver navio sozinho. Então acredite, se você ouviu a mensagem do Evangelho e você conseguiu, por intermédio do Espírito Santo, entender a mensagem, receber Jesus como Senhor e Salvador, e hoje você está aqui, é porque Deus quer usar a sua vida para alcançar o coração de alguém. Nesse seu jeito de ser, com todas as limitações que você tem, no meu jeito de ser e na minha limitação, tudo que Deus quer é que eu possa compartilhar uma palavra. Basta uma palavra daquilo que eu tenho lido na Bíblia Sagrada, e o Espírito Santo de Deus, que tem como finalidade convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, é que vai lá e toca no coração do seu amigo, do seu familiar, do seu parente. Ou seja, o trabalho de conversão não é meu. O meu trabalho é lançar a semente. O trabalho do Espírito Santo é fazer com que essa semente venha a brotar. Então, entendendo esse princípio, eu digo para todos vocês são missionários. E alguns até, às vezes, chegam para mim e dizem: ah, você não sabe como é que eu cheguei nos Estados Unidos. Foi a sua escolha. Se você veio caminhando pelo deserto, nadando pelo rio, ou de avião falando que era turista e já está aqui há 20 anos e mais um pouquinho, não interessa. O interessante é que Deus permitiu você chegar. A pergunta não é como você veio. A pergunta não é como você está. A pergunta é: o que você está fazendo? Nós cantamos, está gostoso esse ambiente aqui, né? Nós temos um espaço onde todos são brasileiros, falamos o mesmo idioma. E às vezes eu me pergunto por que as igrejas brasileiras não são mais cheias. Aqui ninguém bebe, aqui ninguém se destrói, aqui nós temos uma família. Independente da região distinta que você seja. Eu sou de uma região, você é de outra região. Independente disso, é um ambiente gostoso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos não existia igreja brasileira. Existiam grupos, mas bem distantes. Quando eu ouvi o português era um susto. Há 25 anos atrás, ouvir o português, para aqueles que estão aqui há mais de 25 anos, sabe